Bom, no nosso estúdio em São Paulo está Fernando Marinho, que é professor da USP, engenheiro geotécnico e membro da ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Fernando Marinho, então, em São Paulo, e aqui comigo no Rio de Janeiro, André Trigueiro, que vai ajudar a gente aqui a entender um pouco do que aconteceu nessa história toda. Bom, Fernando, queria começar contigo. A gente tem comentado que isso é uma tragédia anunciada e que isso não é exclusividade dessa área. Infelizmente, muitos lugares no Brasil acabam sendo utilizados, ocupados indevidamente depois de que um lixão para de ser utilizado. É isso mesmo? A ocupação indevida é uma característica muito comum nas áreas urbanas nossas, né? E essa ocupação indevida é feita por falta de áreas para a população se acomodar, né? Quer dizer, ela vai buscar as regiões onde ninguém quer. Essas regiões são muitas vezes aquelas em que, para se ter uma área segura, é necessário investimentos muito altos, em que o mercado imobiliário convencional não se interessa naquele momento. Agora, o que eu gostaria de entender, queria ouvir a opinião dos dois, por que essa região, uma região como essa, por exemplo, em que as autoridades sabem que não é uma região estável, em cima da qual não se pode construir, por que isso não é cercado, não há um controle dessa área para que não haja invasão? Leilane, eu tenho minhas dúvidas se a Prefeitura de Niterói tem plena ciência, um inventário, um mapa de todas as áreas instáveis, todas as áreas de risco. E Niterói, por exemplo, não tem o que o Rio tem, GeoRio. Quer dizer, uma empresa pública a nível com um corpo técnico excelente, que foi criado a partir das enchentes de 1966 e virou referência no Brasil e no mundo de contenção de encosta. Quer dizer, a partir de uma tragédia no Rio, houve a demanda pela criação desse serviço. Niterói não tem. É curioso, hoje de manhã o secretário estadual de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Corte, esteve no local do desmoronamento, em Viçoso Jardim, e disse que era aterro sanitário antigo. Não é aterro sanitário. Aterro sanitário é uma obra de engenharia bem acabada, onde o churume não corre pela rua como a gente viu. Um aterro sanitário é compactado, é isso? Só para a gente entender, aterro sanitário, a diferença. Do ponto de vista clássico da engenharia, ele existe antes do lixo. Você constrói primeiro com revestimento para não deixar o churume se infiltrar, percolar. Você canaliza o gás metano e queima esse gás. Ele é feito com o objetivo de abrigar o lixo. É uma obra de engenharia. O que tem lá é lixão, é depósito de lixo a céu aberto, é vazadouro clandestino, que funcionou de 72 a 82, foi desativado em 1982 e depois de um tempo, como o professor bem disse, não há política pública eficiente, é histórico no Brasil para a comunidade de baixa renda que tem que se virar e vai construir nos lugares onde as grandes empreiteiras, incorporadoras, imobiliárias não se interessam, que são encostas com grande declividade ou impróprias para construção, ou áreas de várzea marginais de rios e de lagoas. Sobra para o povo mais carente, mais pobre, construir aí. Agora, professor, um lixão como esse, depois de ser utilizado, depois que ele não dá mais vazão, que ele é abandonado, aquilo ali, naturalmente, o mato vai tomando conta e vai disfarçando. Quer dizer, muito provavelmente essas pessoas sequer sabiam que estavam posicionando as suas casas em cima de um lixão. Será que sabiam? É possível que não soubessem. Quer dizer, o primeiro erro está no fato da existência do próprio lixão, né? Então, a existência do próprio lixão é uma ação do poder público que tem que ser impedida. Não pode se permitir a criação do lixão. O fato de haver o lixão e as pessoas terem ocupado sem saber que aquele lixão existia, pode ser comparado a outras regiões onde não existe o lixão, mas que eram áreas de riscos. No passado houveram diversas rupturas e que, com o passar do tempo, a própria vegetação também encobriu aquelas rupturas, elas voltaram a ocupar aquelas encostas e aquelas encostas novamente escorregaram. Isso vai acontecer, isso não vai ser a última vez. Como engenheiro, o senhor diria que esse terreno lá do Morro do Bumba, um terreno como esse, é o mais instável? O fato de ser um lixão já é um aspecto bastante preocupante, né? Porque as características, né, do resíduo urbano já complica muito
o problema de estabilidade. Quando ele não é uma obra de engenharia, quer dizer, como ele é um lixão, foi jogado lá de qualquer maneira, ele piora ainda mais essas características de possibilitar rupturas, né? Então, o fato de ser o lixão, de fato, é um agravante que condiciona muito essa ruptura. Agora, André, as pessoas falam em explosão, em cheiro ruim. É como se fosse mesmo. Quer dizer, esse gás metano, ele pode favorecer uma explosão, de fato? O gás metano é um gás combustível. Ele aparece na decomposição de matéria orgânica. Restos de comida, cascas de verdura, de legume. Tudo que apodrece. Folha de árvore, material de jardinagem que é descartado, tudo que apodrece vira CH4, que é o metano, que é um gás estufa, é um gás de aquecimento global e é um gás combustível. Veja a barbaridade do ponto de vista da falta de informação, porque no gerenciamento, na gestão pública, você precisa de informação para definir qual a prioridade, qual a política pública, para onde vão os recursos. O Brasil hoje não tem clareza de quantos lixões existem, de quais cidades exatamente destinam o seu lixo de forma adequada ou inadequada. A gente que faz pesquisa sobre isso, eu fui buscar uma entidade privada, a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas Públicas de Limpeza, que oferecem serviços de limpeza pública, uma estimativa mais recente, porque o IBGE tem 10 anos que não faz censo. Então, lá nos dados da ABRELP aparece 61% dos municípios brasileiros descartam seus resíduos sólidos urbanos de forma absolutamente inadequada. 65%. 61%. 61%. Então, significa que esses prefeitos, porque é atribuição do município, a coleta, o transporte e a destinação final do lixo. Então, nós temos em 61% dos municípios os prefeitos, digamos, não vou dizer por má fé, talvez por ignorância. No mínimo por desleixo, no mínimo. Estão descartando esse lixo da forma que lhes convém em lugares distantes, provavelmente áreas que não são próximas do perímetro urbano, mas que vão virar problema. Quer dizer, essas áreas são bombas relógio, porque você mais cedo ou mais tarde elas se voltam contra o gestor público que é leniente a esse ponto. Mal comparando, quer dizer, se a gente fosse fazer uma analogia com o ser humano, é como se cada um de nós jogasse o nosso lixo pela janela sem nenhuma preocupação. É exatamente a mesma coisa. Isso numa escala monumental. A gente está falando de um país que descarta por dia algo em torno de 120 mil toneladas de resíduo sólido urbano. E boa parte disso vira metano, boa parte disso vira churume. Então, precisa resolver. Professor Fernando Marinho, a gente viu, não sei se o senhor acompanhou com a gente, as máquinas estão lá retirando essa lama, esse lixo, procurando as vítimas, os corpos das vítimas. Esse é um terreno que ainda está muito instável, certamente, né?